Chegou o momento de nós estudarmos a palavra do Senhor, de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer aos pais que vale a pena investir na vida dos vossos filhos, amém? Olha aí hoje a Mel, novinha de tudo, já está aí tocando para Jesus, olha que bênção, não é verdade? Uma jovenzinha, mas que se dispôs e já está aí, louvando a Deus. Eu vejo meu sobrinho tem 13 anos, e às vezes está aqui tocando bateria, tocando para Jesus. Nós vamos cuidar do teu filho nessa igreja, amado. Nós vamos ter aqui as portas abertas para ele vir aqui fazer um curso, amém? Quem sabe Deus vai nos dar capacidade de pegarmos aí jovens que estão na rua para trazermos para cá, para ensinarmos música, para ensinarmos uma arte, para ensinarmos a palavra de Deus. Por que não? Amém? O tema que nós vamos estudar nesta noite, nesses próximos 30 minutos, assim espero, em nome de Jesus, andando de modo digno. Você sabe que Deus quer que você viva com dignidade, que você ande com dignidade, que você tenha dignidade. É isso que Deus tem para a sua vida. Diga, Deus me quer com dignidade, andando de modo digno e vivendo com dignidade. Deus quer isto para mim e para você. Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo quando estava em Roma, Paulo de Roma começa a escrever uma carta para os irmãos em Éfeso. E no capítulo 4, no versículo 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Sabe que esta expressão, se você estudar esta expressão, sabe o que Paulo está dizendo? Aquilo que nós falamos a miúdo, né? Popularmente. Pelo amor de Deus. É o que Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Paulo diz, olha, pelo amor de Deus, eu que vivo para o Senhor, eu peço pelo amor de Deus que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você tem uma vocação. Diga, eu tenho uma vocação. Diga, eu tenho um chamado e eu tenho uma vocação. Esse chamado e esta vocação é para você andar de modo digno. Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, Deus verdadeiro, soberano, justo e fiel. Eu quero louvar e bendizer ao teu santo nome, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. O Senhor nos trouxe do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, para andarmos com dignidade, para vivermos com dignidade. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para vivermos como luz, luz para o mundo, sal para a terra. E nós queremos, nesta hora, Deus, compreender, recordar, ajustar e alinhar a nossa vida a esta vocação que o Senhor nos chamou. Fala, Deus, ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus, Mel, pela sua vida e pela sua disposição em servir ao Senhor, viu? Desde muito novinha, Deus te honrará sempre, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual, eu louvo e glorifico a Deus pelo cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. Sabe que Deus não nos salvou e depois nos deixou avulsos para cada um viver de qualquer maneira, ou da maneira que acharmos melhor vivermos e conduzirmos a nossa vida. Muito pelo contrário. O Senhor nos vocacionou,
O Senhor já dirigiu a minha e a sua vida com um chamado, com um propósito, para que eu e você pudéssemos ser sal para esta terra, luz para este mundo. Quando Paulo diz que o Senhor nos chamou para andarmos de modo digno, eu gostaria que você entendesse isso de duas maneiras. A primeira maneira que o Espírito Santo de Deus quer que você entenda é que Deus quer que você viva com dignidade. Deus não nos tirou das trevas para a luz para vivermos a mesma vida. Não pode, eu não posso sair do mundo para ir para o reino do Filho do seu amor e continuar com a mesma vida que outrora eu tinha. Ou seja, o mesmo sofrimento, as mesmas lutas, os mesmos dramas, os mesmos problemas de sempre. Não. Deus me tirou das trevas para a luz, para que eu seja luz para este mundo, para que, através do meu chamado, eu dignifique o nome de Cristo. Sabe que quando eu e você andamos de modo digno, Deus é honrado através da minha e da sua vida? Sabe que quando alguém olha para mim, olha para você, e vê em nós a imagem e a semelhança de Cristo, Jesus é honrado através da minha e da sua vida? Então, pastor, por que este chamado? Por que um chamado para andar de modo digno? Porque quando eu ando de modo digno, eu honro a Deus. Deus é exaltado e honrado através da minha vida. Por isso você tem que andar de modo digno. Diga, eu tenho um chamado para honrar a Deus através da minha vida. Então, olha como é sério. Nós não somos pessoas avulsas. Pastor, eu fiz o que me deu na telha, eu fiz o que me deu vontade. Olha, é muito sério, porque quando nós estamos em Cristo, nós não nos pertencemos. A minha e a sua vida foi comprada por um alto preço. Jesus nos comprou pelo seu sangue. Ele nos resgatou. O que é resgatar? Nós sabemos, né, quando se paga um resgate por alguma coisa. Quando você deixa algo em penhor e você vai lá e paga esse resgate, paga esse valor do penhor e resgata o seu bem. Então, Jesus nos resgatou. Jesus pagou com a sua vida, com o seu sangue, para que nós pertencêssemos a Ele. Então, a proposta de Jesus, entenda isto aí, nunca se esqueça disso, é que você tenha dignidade. Em qualquer situação que você esteja vivendo, olhe para dentro de você e diga, Jesus me salvou para que eu tenha dignidade. Eu não vou aceitar este mal, eu não vou aceitar isso sobre a minha vida, porque Jesus me chamou para viver com dignidade. Amém? Porque quando há dignidade na sua vida, Deus é honrado. Se nós trouxermos a miúdo, quando um pai vê um filho bem arrumado, bem sucedido, o pai não se orgulha? Quando um pai vê um filho numa universidade, um filho cursando ali, terminando a universidade, se casando, formando uma família, olha, qual pai não tem orgulho? Qual pai não tem satisfação? Todo pai. Então, quando Jesus olha para mim e para a sua vida, e nós estamos aqui à imagem e à semelhança de Deus, honrando a Deus, Deus se alegra, porque nós estamos cumprindo cabalmente a nossa chamada, a nossa vocação. Então, a sua vocação é para andar de modo digno e viver com dignidade nesta terra. Isso tem implicações. Por que tem implicações, pastor Ricardo? Eu vou lhe mostrar em 1 de Samuel 2, versículo 30, as implicações que tem. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Olha a implicância que uma vida que honra a Deus tem. Olha o nível de compromisso. Pastor, mas espera aí. Isso é 1 de Samuel. Isso não é lei. Sim, é lei. Mas mesmo sendo lei, passa pelo filtro da graça de Deus, porque ele adentra esta passagem dentro do filtro da graça de Deus, porque passa por uma lei espiritual, a lei da sementeira e da ceifa. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então,
passa pelo crivo da graça de Deus. Então, aquele que vive de maneira digna, que anda de modo digno, Deus é honrado. E quando Deus é honrado, ao start, há o compromisso de Deus honrar. Agora entenda os irmãos. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer é honrar. Sabia disso? Se tem alguma coisa que Deus sabe fazer é honrar. Porque quando Deus honra, amados. Louvado seja Deus. Se tem algo que Deus sabe fazer é honrar. Olha, nós somos humanos, né? Às vezes nós honramos a vida de um irmão, às vezes honramos a vida de outro, falamos, nós honramos os nossos amigos, às vezes publicamente nas redes sociais, né? Declaramos o nosso amor, escancaramos o amor que sentimos uns pelos outros, porque somos cristãos, mas não se compara ao amor de Deus e à forma de Deus honrar. Como que Deus honra? Deus honra de uma maneira que nós não conseguimos muitas vezes compreender. Às vezes Deus pega uma pessoa que honra Ele e coloca esta pessoa num lugar tão importante, num lugar de tamanho destaque, que assusta a sociedade, assusta as pessoas. Vamos aqui, por exemplo, recordar casos de que Deus honrou alguém, de que Deus trouxe uma grande honra. Por exemplo, lembra o caso de José? Quem era José? José era o menor da sua casa, foi vendido como escravo. Não vou contar a história toda de José, porque você conhece. Foi parar na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria abusar dele, ele fugiu porque ele era um homem temente a Deus, não queria macular a sua vida, nem desonrar o seu senhor, que era Potifar, que havia lhe dado uma oportunidade. E aí, a mulher faz uma trama, ele vai parar num buraco, né? Numa masmorra, num buraco ali, como escravo. Chegando ali, ele fica como escravo, sofrendo, preso, passando por privações. Mas se você vê a história de José, José se manteve íntegro. José se manteve com dignidade, com integridade. Ao ponto de ele interpretar o sonho de Faraó e Deus pegar ele, porque ele honrou a Deus, e colocar ele acima de Faraó. Você sabe que Faraó tirou-lhe o anel do dedo, que era o símbolo máximo de autoridade? Faraó, entre outras palavras, diz: a partir de hoje ele é quem governa o Egito. Faraó reconheceu que o Deus que estava na vida de José era o verdadeiro Deus. Então, a honra foi de José? Não! A honra foi tributada a Deus quando Faraó olha para ele e diz: olha, o Deus de José é o verdadeiro Deus. E pense comigo, imagine José andando pelo Egito e toda aquela grande multidão, as pessoas vindo de outros povos, de outras nações, pedir abrigo e comida no Egito, e todo mundo olhando e dizendo assim: sabe por que tem comida no Egito? Porque o Deus que está na vida de José fez com que ele interpretasse o sonho de Faraó. Todo mundo que olhava para José não podia olhar e dizer assim: o que esse cara pensa que é? As pessoas comeram 7 anos, corrigindo, 14. Porque teve o ano de vaca gorda, eles juntaram, comeram. E 7 anos de vaca magra, comeram. Às custas de um homem temente a Deus, que honrou a Deus, por isso foi honrado. Então, às vezes, uma família, às vezes um comércio, às vezes uma empresa, às vezes uma casa é honrada, porque tem alguém que honra a Deus, e por onde esta pessoa passa, Deus é promovido, Deus é exaltado, Deus é engrandecido, Deus é bendito através da vida desta pessoa. Seja tu este homem, seja tu esta mulher, amado, esta noite, a partir de hoje, embora eu sei que você já tenha sido, mas procure ser este homem e esta mulher, que não deixa brecha na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você honra, Deus honra, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas que mulher de fé, esta mulher é diferente, olha que jovem diferente, que jovem, esse jovem tem alguma coisa que eu não consigo perceber em outros jovens. Sabe o que é isso? É Deus sendo honrado e exaltado através da sua vida. Nós temos que honrar a Deus, porque quando honramos, Ele nos honra. Quero pegar outro caso. Se pegarmos, por exemplo, Daniel.
Olha, baixou ali o decreto, Dario baixou um decreto que não podia mais orar publicamente a nenhum Deus. Daniel tinha uma vida com Deus. Daniel tinha uma maneira de viver. Ele não negou a Deus. Porque sabe, eu fiquei pensando, alguém foi ali para aquela torre, deve ter ali um conjuntinho, uma meia dúzia de pessoas dizendo assim, vamos ver se ele vem hoje. Isso foi um palco, devem ter montado palco, puseram mesinha, cadeirinha, ficaram ali sentando, vamos ver se hoje ele vai sentar na janela para orar. Olha, Daniel não se intimidou, ele dizia, eu estou aqui para servir a Deus. Ele sentou no seu lugar de costume, ao seu devocional falou com Deus. O rei foi obrigado a prendê-lo. E o rei disse, acaso, Daniel, seu Deus te livrará? Até aí, todo mundo estava dizendo, foi desonrado, olha aí, quem manda servir a Deus? Até aí ele foi motivo de chacota, olha aí, vai para a igreja todo domingo, Daniel. Aí, Daniel, aí, o que adianta tu dares o teu dízimo, Daniel? Até aí, Daniel era motivo de chacota. Mas quando amanheceu, e o rei encostou e gritou, Daniel, acaso o teu Deus te livrou dos leões? Diz, viva, rei! E o rei disse, o quê? Arranca ele daí, taca esses homens que me fizeram baixar esse decreto lá para morrer. Antes deles caírem na cova, já haviam sido devorados pelos leões. E todo mundo, por onde Daniel passava, o rei disse, olha, o Deus verdadeiro, o Deus que guarda, é o Deus de Daniel. Amado, veja quando uma postura de fé honra a Deus. Sabe que isso é muito importante. Porque quando nós honramos a Deus, isso é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Amém? Olha, nós temos também o caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego e tantos outros casos. Pastor, qual o primeiro passo que eu como cristão tenho que dar para avançar diante desta vida, a qual eu vou honrar a Deus de maneira digna da minha vocação e do meu chamado? É impossível caminhar de modo digno se você não compreender isto aqui. O primeiro passo para viver de acordo com a vocação e com o chamado dignamente se chama vida de obediência. É impossível nós andarmos de maneira digna se não tivermos uma obediência à palavra de Deus, uma obediência à vontade de Deus. Isso está relatado em Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado. O que Paulo falou lá em Efésios? Olha, andeis de modo digno da vocação a que fostes. Deus sempre chama. Deus sempre chama. Aí, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Abraão simplesmente obedeceu. As vitórias, o povo de Deus, como um todo, a começar por mim, todos queremos. Mas nem todos estão disponíveis ou dispostos a obedecer. Então é importante obedecer. Obedecer a Deus é importante. Se eu e você pegarmos aqui uma análise mais fria de Abraão, concorda que Abraão poderia ter, pelo menos, questionado Deus em algumas coisas? Senhor, eu não me planejei para uma mudança radical como essa. Senhor, Tu és Deus, Tu podes fazer aqui o que o Senhor faria acolá. Poderia ter dito, Senhor, me honra aqui no meio da minha parentela, para minha parentela ver o que o Senhor fez na minha vida. Senhor, faz esta obra aqui, porque eu estou com uma certa idade, eu não pago aluguel, aqui eu tenho conforto, eu vou sair daqui, vou ter que pagar aluguel. Senhor, Abraão não questionou a Deus, ele não reclamou da idade. A Bíblia diz que Abraão obedeceu e saiu para um lugar que não sabia onde ia. Olha, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu, sem questionar, sem murmurar, sem reclamar, sem saber o que ia acontecer pela frente. Eu vou dizer à igreja, algumas vezes, isso acontece comigo, acontece com você, com qualquer ser humano.
a nossa vontade às vezes entra em atrito, obrigado meu bem, entra em atrito com Deus. Porque Deus tem uma palavra e às vezes nós temos uma vontade. Às vezes Deus tem uma direção, nós temos outra. Às vezes Deus nos aponta um caminho e nós, na nossa, entenda pelo Espírito, autossuficiência, na nossa vontade, nós queremos outra. Ceda sempre à vontade de Deus. Pastor, como eu sei qual é a vontade de Deus? É o que está explícito na Bíblia Sagrada, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. Se submeta a essa vontade. Eu sei que às vezes nós temos um desejo no coração, isso arde, isto ferve no seu coração, e nós queremos. Eu posso dizer por mim, não posso dizer por outras pessoas. Na minha vida, às vezes que eu cedi aos meus caprichos e às minhas vontades, eu conduzi a minha vida a um caminho de morte, de sofrimento. Mas todas as vezes que eu guiei a minha vida à vontade de Deus, mesmo contra a minha vontade, Deus honrou, a vontade dele prevaleceu e Deus me honrou. Por isso, hoje, a minha vida é para fazer a vontade de Deus. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Eu não sei qual é a vontade que você tem, o que você planeja, o que você sonha. Agora, veja se isso está dentro da vontade de Deus. Meu amado, se não estiver, por mais segurança, por mais certeza que você tenha, por mais vontade que você tenha, não faça. Porque se uma coisa Deus sabe fazer é honrar, e Ele honra bem. Mas quando Deus fecha uma porta, quando Deus trava, quando Deus luta contra alguém amado e amada, também é muito difícil. Se nós pegarmos o caso, por exemplo, de Jonas, um profeta de Deus, não é um homem de Deus, um eleito, abençoado. Deus dá uma ordem a Jonas e Jonas diz, não, eu não vou fazer o que Deus quer. Mas Jonas, eu apontei um norte para você, eu apontei um caminho, não, mas eu também tenho as minhas percepções, eu também tenho as minhas vontades, Deus. E nós vimos o que Jonas fez da vida dele. Por isso que Paulo, olha o que Paulo diz, vamos ler novamente Romanos 4:1, diácono, por favor. Paulo diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Se você pegar esta palavra no grego, vocação do grego, klesis, é igual a chamado. Vocação é um chamado, é uma convocação, é um convite divino para viver para Cristo. Então, uma convocação é algo importante. Quem aqui já prestou um concurso público? Levanta a mão. Qual é a expectativa que você fica quando você é convocado? Olha, fui convocado, olha, chegou a minha vez. Nós acompanhamos, né, no mês de julho, no nosso país, a convocação da nossa seleção canarinho, da seleção brasileira, e todos numa expectativa. Será quem vai representar o Brasil? Será que vão chamar o Kaká? Será que vão chamar o Robinho? E todos ficam numa expectativa, né, os atletas, de serem convocados. Você foi convocado por Jesus. Você não precisa ficar na expectativa. Você foi convocado por Jesus para andar de maneira digna. Por quê? Porque Deus quer te promover. Deus quer honrar a sua vida. Amado, quando Deus lhe dá um chamado, uma convocação, é por duas razões: para te honrar e para que ele seja honrado. Deus nunca lhe pedirá algo para desonrar a você, porque a desonra na sua vida desonrará o nome dele. Quando Deus lhe pede algo, quando Deus lhe convoca, quando Deus lhe faz um convite divino, qual é o propósito? Honrar a sua vida para que ele seja honrado. Diga, quando eu sou honrado, Deus é honrado. Quando você chega no seu trabalho e alguém olha para você e diz, olha, essa mulher é uma mulher de caráter. Sabe que às vezes tem um departamento numa empresa que todo mundo diz, olha, neste ramo todo mundo, olha, pastor do céu, neste ramo todo mundo é picareta. Olha, o que a gente ouve, isso não é verdade, mas o que se ouve muito, e tem um fundo, é óbvio que tem um grande fundo verdadeiro, alguns departamentos públicos não funcionam. As pessoas não têm interesse de trabalhar.
Tem que se pôr logo uma placa, que se você desacatar o funcionário público eleito, tu vais preso. Por quê? Por que tem uma placa? Porque às vezes também o funcionário público, com todo respeito, alguns fazem um corpo mole, não tem uma disposição. Amados, tu és um funcionário público. Seja motivo de honrar a Deus no seu departamento. Para que alguém chegue naquele balcão e olhe e diga, olha, muitas pessoas aqui não fazem nada, mas aquela pessoa ali, aquela mulher, aquele homem ali, ele é diferente, ele quando pega para fazer, ele vai até o final. É uma pessoa competente, é uma pessoa... Não é honra para você. Deus será honrado através da sua vida. Não pense em glória humana, porque nós temos que diminuir para que Cristo seja exaltado. A honra não é para mim, não é para você. Mas quando alguém honra a nossa vida, Deus é honrado, porque o Deus a quem nós servimos é honrado. Você sabe que nas coisas simples, você pode ser honrado e honrar a Deus através da sua vida. Então, eu tenho um chamado. Pastor, como é que eu vou fazer com que este meu chamado seja evidenciado e Deus seja honrado? Efésios 4, 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. 2. Com toda humildade. Um cristão tem que ser humilde. Um cristão tem que ter humildade. Você tem que ser uma pessoa humilde. Olha, se você não viver com humildade, não tiver humildade no seu coração, você não vai chegar em lugar nenhum e Deus não vai ser honrado. E as pessoas confundem, eu queria só abrir um parênteses rapidinho aqui. As pessoas confundem muito humildade. Há uns 2 anos atrás, eu precisei fazer um serviço na Praia Grande, de marcenaria, e eu conversei com uma pessoa e disse, olha, tem um senhor é um profissional de primeira. Se ele é humildezinho, você vai ver, ele é bem humildezinho. Você vai chegar lá, o homem é humildezinho, não repara não, mas é um profissional de primeira, gabaritado. Ele é bem humildinho. Aí me deu o endereço, vai assim, todo mundo conhece ele. Aí eu realmente cheguei na casa do senhor, estou um murinho meio capengando, quase cai, não cai, um portãozinho, quase cai, não cai, se venta, cai. Eu peguei, cheguei ali, bati palma, saiu ele. Fala! Eu sou fulano de tal, sou eu! Só que eu vim aqui, mas logo hoje! Eu disse, ué, não, porque eu queria, não, hoje não, volta outro dia. Disse, eu virei, pus minha viola na sacola aí, cheguei lá, fui conversar com um rapaz que me ligou e disse, e aí, foi lá? Eu disse, lá eu fui, agora, de humildezinho, ele não tem nada. O homem quase deu na minha cara, me xingou, quase soltou o cachorro em mim. Disse, ué, mas é um senhor bem humildezinho. Eu falei, não, é um senhor que está numa vida miserável. Então o senhor está uma vida capengando. Porque as pessoas confundem miséria com humildade. Você pode usar um sapato Prada, uma calça Pierre Cardin, você pode usar uma camisa da Brooksfield, você pode usar um óculos do Ray-Ban, você pode usar um relógio Rolex de 10 mil reais e ser a pessoa mais humilde da face da terra. Mas você pode usar uma havaiana enfiada um prego embaixo, uma bermuda dada por alguém toda surrada e não ter um pingo de humildade no coração. O que se vê na obra de Deus, desculpe a expressão, são homens e mulheres maltrapilhos, muitas vezes mal arrumados, com terno fedendo naftalina, com terno menor do que o tamanho ou maior do que o tamanho, o defunto 5 vezes maior ou 3 vezes menor. Mas que não tem humildade. Às vezes não tem humildade de reconhecer o que Deus fez na vida de outra pessoa. Sabe o que é ter humildade? Pastor, o que é ter humildade? Ter humildade é reconhecer o que Deus fez na vida de outra pessoa. É reconhecer o que Deus fez. Isso é ser humilde. Pastor, o que é humildade? Defina humildade. Humildade é saber reconhecer o que Deus fez na vida de outra pessoa. É olhar para o irmão e dizer assim, se Deus fez na vida dele, eu me submeto. Se Deus levantou esse homem, eu me submeto ao que Deus fez na vida dele. Ter humildade é submeter. Deus levantou um diácono na igreja. Olha, se Deus o levantou como diácono desta igreja, eu me submeto. Isso é ter humildade. Fulano não sabe menos do que eu. Fulano não tem a capacidade que eu tenho. Fulano de diácono,
Isso é por amizade, por partidarismo, isso é por qualquer coisa menos. Isso não é humildade. Humildade é reconhecer a soberania de Deus na vida das pessoas. Sabe, humildade é você olhar para um jovem, como eu vejo aqui na minha frente, que daqui a um ano é um doutor, e eu olhar para a vida dele e dizer, ele é maior do que eu nesse sentido, porque ele é um doutor. Isso é ter humildade de reconhecer, porque ele foi a uma faculdade, estudou, se formou, vai se tornar um bacharel, e depois vai trabalhar, tirar a sua carteira da ordem. Isso é ter humildade. Ter humildade é olhar para uma menina como a Mel, com 16, 17 anos de idade, olhar para ela e dizer assim, eu tenho humildade de reconhecer que ela tem talento para tocar, e eu não tenho. Eu reconheço que ela tem mais capacidade do que eu, que ela é muito mais gabaritada do que eu à frente de um teclado, de um piano. Ter a humildade de olhar para alguém e dizer assim, Deus fez algo na vida desta pessoa, e eu reconheço o que Deus fez na vida dela. Qual é a humildade que eu e você como cristãos temos que ter? Temos que ter a humildade de olhar uns para os outros e entendermos que Deus fez uma obra na vida da Silmara, na vida da irmã Vera. Deus fez uma obra na vida da irmã Linda, na vida do meu filho Lucas. Deus fez uma obra na vida da irmã Lourdes, fez uma obra na minha vida. Deus fez uma obra na vida do Léo, na vida da diaconisa Major. Deus fez uma obra. Nós temos que ter humildade de dizer assim, esse irmão é o que é pela graça de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso é ter humildade. É olhar e dizer assim, olha, se Deus nos plantou juntos aqui, esta pessoa é importante para mim. Amados, diz o diácono Adriano, não sei onde é que ele está lá em cima mexendo, cuidando ali de um departamento. Ele diz, olha pastor, quando uma igreja tem um pipoqueiro e uma pessoa meia doida, é sinal de crescimento. Diz o diácono Adriano. Então eu concordo com ele. Que venham, porque nesse caminho nem o louco errará. Porque nós temos que ter a humildade de dizer, se Deus trouxe, nós temos que cuidar. Se Deus trouxe, nós temos que dar amor. Se Deus trouxe, é porque há um propósito. E nós temos que ter a humildade de dizer, foi Deus quem fez. Foi Deus quem trouxe. Amém? Você está entendendo o que é humildade? Porque humildade não é fingir que é humilde. É fazer cara de cordeirinho. Fazer cara de dó. Fazer cara de amado. Não é. Humildade não é andar mal arrumado. Então quando você for falar com alguém, fala, tem um irmão lá que é um irmão humildezinho. Não. Fala, tem um irmão lá, não estranha não, que ele anda com as roupas meio esquisitas, meio surradinhas. É bom menino, anda meio surradinho. Você não está ofendendo ninguém. Agora, ele é humildezinho. Aí chega lá, eu chego lá, o homem quase me bateu. Eu queria fazer um púlpito para a igreja, quase levei na cara. Você imagina que humildezinho que ele era. Você mandou eu ir outro dia, quase soltou o cachorro. Isso não é humildade. Humildade é reconhecer. Amém? Mansidão. Faz parte da minha e da sua missão. Diga mansidão. Diga, eu tenho que ter mansidão. Você tem que ser uma pessoa mansa, amado. O que é uma pessoa com mansidão? Mansidão é uma característica ímpar de um cristão. Olha, tem gente aqui que é sanguíneo. Eu sou sanguíneo, eu gosto das coisas rápidas, eu tenho o meu jeito. Agora, você tem que ter mansidão. Estou dizendo que você vai mudar a sua maneira de ser. Agora, o seu comportamento não pode ser agressivo. Eu não posso tratar a minha esposa, por mais que eu seja sanguíneo, tratar ela gritando, xingando e com palavrão. Isso é desonra a Deus. Isso não é motivo de honra. Mansidão, quero que você entenda e compreenda, é ter a habilidade de se submeter à vontade de Deus e negar a sua própria vontade. Pastor, quando alguém se torna alguém manso? Quando a pessoa deixa a vontade dela para viver a vontade de Deus. Porque se você for fazer a sua vontade, qual é a sua vontade? Mexeu com meu filho, mexeu comigo, eu dou na cara, eu quebro, eu bato, eu faço e aconteço. Quando você faz a vontade de Deus, mexeu contra a minha família, mexeu contra o meu filho, está na mão de Deus. É Deus quem vai dar o pago. É com Deus. A minha luta não é contra carne e sangue. Eu não vou revidar, eu não vou. Mansidão. Tenha mansidão. Desenvolva a mansidão. Sabe por quê? Porque esta é uma característica de alguém que anda de maneira digna. Deus será honrado através da sua vida. Longanimidade.
Nós falamos de longanimidade como paciência, né? Muita paciência. Agora entenda a longanimidade como paciência para esperar Deus fazer e você não fazer por conta própria. Sabe que quando você faz por conta própria é falta de humildade? É falta de esperar em Deus? É falta de aguardar em Deus? Ah, vou fazer. Ninguém fez, eu vou fazer. Ah, eu vou fazer vou dar meu jeito. Longanimidade. Espera Deus fazer. Espera o trabalhar de Deus. Suportando-vos uns aos outros, hein? Tem um irmão do teu lado aí? Hein? Não é? Tem que suportar você. O pastor falou, né? Fala, eu tenho que suportar a sua vida em amor. Olha, a Nailde olhou para o Jairo e disse, tenho que suportar. Jairo, tenho que suportar a sua vida em amor, Jairo. Ele disse, só de pegar na minha... Olha, ele está mudado, ele disse, só de pegar na tua mão fui abençoado. Você já foi abençoado por Jesus, amado. Fazendo uma brincadeira com ele. Então, suportar. Pastor, o que é? Tem que suportar. Sabe o que é suportar? É dar o ombro. Quando você quer pôr uma prateleira, o que você tem que fazer? Você tem que pôr a base lá para ela apoiar. É o suporte. Você tem que ser suporte para o seu irmão. Em amor. Aí tem que suportar fazer o quê? Em amor, amado. Em amor. Suporta o seu irmão. Ajuda. Caminha junto. Auxilia. Dá a mão. E olha... Tem que dar suporte em amor. E a Bíblia diz, esforçando-vos diligentemente. Às vezes é um esforço para preservar a unidade. Se esforce. Isso dignifica o nome de Cristo. Nós temos que promover a unidade. E eu queria encerrar nesses 5 minutinhos finais falando sobre isso. A importância de nós promovermos a unidade. Sabe que essa foi uma mensagem que Jesus nos deixou. Que nós seríamos conhecidos pelo amor. Se nos amássemos uns, nós temos que nos amar, amados. Olha, nós temos que deixar as nossas diferenças de lado, nós temos que deixar a nossa carne de lado, nós temos que deixar a nossa vontade de lado e temos que nos amar, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe que Cristo tem que ver isso nas nossas vidas. Quando eu amo você, quando você me ama, Deus é honrado. Mas quando eu falo de você, você fala de mim, eu brigo com você, eu não suporto você, você não me suporta, Deus não é honrado. Deus não é honrado. Nós precisamos multiplicar o amor. O amor, entenda pelo Espírito Santo de Deus, tem que ser um vírus a contaminar cada pessoa que entra dentro desta igreja. A começar pela recepção. Ali tem, quando as pessoas adentrarem por aquelas portas, o amor tem que ser algo tão grande que a pessoa vai dizer, eu nunca mais quero sair deste lugar. As pessoas têm que vir aqui e receber esse amor. Nós temos que nos amar. Chegou o Cleito, nós temos que amar o Cleito. Chegou o irmão Álvaro, nós temos que amar o irmão Álvaro. Chegou o Riso, nós temos que amar o Riso. Chegou o Leandro, nós temos que amar o Leandro. Chegou o Giba, nós temos que amar o Giba. Quem chegar aqui, nós temos que acolher com este amor, porque Deus será honrado. E ainda que esta pessoa nunca mais volte nesta igreja, essa pessoa vai sair daqui dizendo, eu visitei uma igreja e ali eu recebi amor. Ali eu fui amado, nem que seja por 1 hora, por um dia, por uma noite. Esta é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Aonde você chegar, você tem que ter uma palavra em que o amor vai prevalecer. Amados, eu poderia dar testemunhos aqui em números, mas eu queria encerrar dando um testemunho do que aconteceu comigo esses dias. Uma coisa muito simples, mas que eu achei muito interessante. Toda semana eu vou ao Banco Bradesco, ali no bairro do Belas Artes. Então eu chego no banco, eu vou com celular, rádio do lado, celular no bolso, chave do carro, moeda no bolso e relógio. E todas as vezes eu chego no banco, eu passo pela porta, vou empurrando, passo, o guarda de frente eu digo, como é que está, abençoado? Tudo bem. Abençoado. De vez em quando eu entro, como vai eleito, amado de Deus? Tudo bem.
nunca me travou a porta. Nunca me travou a porta. Aí esses dias eu cheguei lá e disse, abençoado, eleito. Já tinha passado pela porta. Aí ele olhou para mim e disse assim, ficou olhando, quando eu fui sair, disse, você é crente, né? Aí eu disse, sou. Ele disse, graças a Deus pela sua vida. Você é um homem de Deus. Eu disse, somos, você também é um homem de Deus. Semana vitoriosa, Deus vai te guardar, te proteger, que nenhum mal te sucederá. Pastor, qual a implicância disso? Sabe, segurança de banco, às vezes ninguém nem olha na cara. Ali, às vezes trava a porta, o cara, mas esse cara vai me travar a porta aí, de propósito. Amado, comece a dizer para o segurança do banco que você vai, você é abençoado, cara. Você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado. Porque palavras têm poder, nós aprendemos aqui esse mês que passou inteirinho que palavras têm poder. Você sabe, quando você abre a sua boca, você confessa, você fala. Se ouvir alguém dizer para você assim, um segurança de banco, dizer assim, olha, graças a Deus pela sua vida, viu? Será que na história que esse homem trabalha em um banco, quantas vezes ele deu glórias a Deus pela vida de alguém? Ou diz, lá vem o encrenca, lá vem. Ou você quando chega num lugar, a pessoa diz, lá vem ela. Ah, lá vem ela. Atende aí a fulana e dispensa logo que eu não aguento nem olhar para ela. Teu nome tem que ser um nome que honre a Deus. Amém? Eu queria encerrar, Diácono Samuel, com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 13, para nós encerrarmos, que diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens analfabetos e letrados, e homens grossos, sem cultura, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com os escribas, os fariseus. Quando Pedro e João começaram eles falaram, se você ler esse texto, falaram coisas extraordinárias da parte de Deus. Eles disseram, esses homens são analfabetos e homens sem cultura, mas andaram com Jesus. Meu amado, minha amada, não importa o que vão dizer de nós, mas que digam, essa mulher, esse homem, essa família, tem Jesus. E por esse motivo, Cristo será honrado e trará grandes honras à sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga, minha vida é para o louvor e glória do meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.